Saudações, amigos do canal. Mais uma vez estamos aqui para mais um estudo e mais um tema na Palavra de Deus. E hoje temos um tema muito interessante, um tema muito importante mesmo, que nós devemos aprender, porque esse tema nos edifica e não só nos traz e nos faz nos aproximar mais próximo e estarmos mais perto do nosso Senhor e nosso Criador, que é Deus. Mas para antes de nós tocarmos no tema, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, comente, compartilhe e nos ajude aqui a espalhar a mensagem de Deus, porque esta é a nossa tarefa, é o que Deus, é o que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. E comentando acerca do vídeo que eu lancei, o vídeo recente, quando lancei o vídeo houve algumas dificuldades e sendo assim o YouTube acabou por não permitir, né, para que o meu público possa comentar no vídeo. Eu não percebi também porquê, mas eu fui lá ativar de novo o campo de comentários e alguns telespectadores disseram que conseguiam comentar e alguns disseram que não. Mas eu também não sei exatamente, não sou eu que desativei o comentário, é o próprio YouTube. Então, sem mais delongas, nós vamos entrar para o nosso vídeo de hoje. Querido, o tema que nós hoje vamos aprender é: o que é o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo é Deus? Isso é o que nós vamos aprender. Então, para já, se ligue e não saia do vídeo. Assista o vídeo até o final e você sairá aqui com muitas bênçãos e não só com muito conhecimento e tirará suas conclusões, né, com bases bíblicas. Porém, vamos entrar para o nosso primeiro verso, que se encontra no livro de 1 João 5, no verso 7. Eu vou tomar a leitura que diz assim: Porque são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Queridos, quando nós nos deparamos com esse verso, nós percebemos três coisas aqui mencionadas: a Palavra, o Pai e o Espírito Santo. Porque a palavra, porque no livro de João 1:1 diz que porque o verbo, né, a palavra, que é o verbo se fez carne e o verbo habitou no meio de nós. A palavra aqui referida é Jesus Cristo. Então, quando nós vamos falar aqui acerca do Espírito Santo, estamos a falar a terceira pessoa da Trindade. Então, onde que surge esse nome Trindade? Alguns teólogos, né, dizem, ou alguns teólogos dizem que a palavra Trindade surge a respeito deste verso aqui. Porque aqui nós encontramos três em um. E esses três são esses que testificam lá no céu. Se nós formos aqui a mencionar esses três aqui, de uma forma de sequência, nós teremos lá Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Mas esses aqui não são deuses, não. É apenas um Deus. Então, hoje nós vamos estudar aqui a respeito do Espírito Santo. Então, o verso que mostra que existe uma trindade é este verso aqui, onde nós encontramos, onde diz que são três é um. Então, a palavra três, quando for estudada, isso na disciplina de matemática, nós lá podemos encontrar o quê? Podemos encontrar triplo, né? A palavra triplo, lá na matemática ensinam isso. Triplo, duplo, né? Temos quadragésimo, né? Quintagésimo. Então, aqui os teólogos logo usam essa palavra Trindade para mencionar Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, com este verso, nós também vamos perceber que o Espírito Santo, ele existe. E Jesus disse: se eu não for e não vos enviarei, e se eu não for e não enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, né? Então aí Jesus estava a dizer, era necessário que ele pudesse ir para poder enviar aqui quem? O Espírito Santo, que é o Consolador. Então aqui nós estamos a ver que existe um Espírito Santo. E esse Espírito Santo ocupa a segunda posição, onde nós encontramos Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo ocupa a terceira posição. Perdão. Então, quando nós formos ler o livro de Coríntios, 1 de Coríntios, nós vamos descobrir quem é este Espírito Santo. Será que ele é Deus? Vamos para o livro de 1 de Coríntios, no capítulo 2,
e nós vamos ler o verso 10. 10 a 11. Vou tomar a leitura. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, aqui nós estamos a ver que o Espírito, né? O Espírito, ele revela-nos. E sendo ele um Espírito revelador, ele nos capacita. E sendo ele também esse Espírito nos capacitando, ele nos dá inteligência e nos faz conhecer todas as coisas de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos faz perceber as coisas mais profundas de Deus, as coisas, os mistérios de Deus. Porque a Bíblia diz que quem é da carne somente entende as coisas da carne, mas quem é do Espírito entende as coisas do Espírito. Isso por quê? Porque o Espírito Santo, e se eu me santificar, eu andar na pureza, e se eu ter o dom do Espírito Santo, ou seja, se eu receber o Espírito Santo morar em mim, então há uma conexão entre coisas espirituais. Eu, sendo uma pessoa espiritual, e há uma conexão também com coisas espirituais. Então, se eu ser uma pessoa carnal, aí não há conexão com o Espírito Santo. Eis a razão que eu não tenho a compreensão bíblica e não tenho a luz bíblica. Então, para eu ter a luz bíblica e a compreensão bíblica, é necessário o quê? Buscar pelo Espírito Santo. E aqui neste verso diz que o Espírito Santo é um Espírito de quê? De Deus. E no verso 11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, aqui nós estamos a perceber que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. E sendo ele o Espírito de Deus, ele é o próprio Deus. Por que eu digo que o Espírito Santo é o próprio Deus? É o seguinte, Deus, ele nos deu o quê? Quando na formação, quando Deus nos fez, ele nos soprou o quê? Um espírito de vida. O espírito de vida. O espírito de Deus. E qual é esse espírito de Deus? O Espírito Santo. Se nós formos a puxar um pouco o fio de pensamento, nós vamos ver que Adão e Eva, quando foram feitos, Deus, quando soprou, né? Quando soprou o ar, quando deu a Adão o seu espírito, ele era um ser humano glorioso, né? Ele era coberto de glória. E não só, era um ser humano, era um ser humano, não um ser humano comum. Isso por quê? Porque ele continha algumas qualidades que hoje nós já não temos. Porque a nossa natureza, ela caiu. Então, no início, o Espírito de Deus habitava com aqueles que andavam segundo a sua vontade. Mas não estou a dizer aqui que hoje nós não temos esse Espírito. Temos o Espírito Santo de Deus. Mas agora, da forma que o Espírito Santo atua em nossas vidas, é bem diferente da forma que o Espírito Santo atuou na vida de Adão. E é diferente como o Espírito Santo atuou na vida de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Moisés, de Josué, de muitos e outros patriarcas. Isso por quê? Porque hoje há falta de busca do Espírito Santo. Porque hoje há falta de consagração. Hoje há falta de santificação. E hoje há falta de oração. Por isso que o Espírito Santo já não atua com aquela toda força, assim como o Espírito atuou com o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui dá-nos a conclusão que o Espírito é de quem? É de Deus. E se o Espírito é de Deus, o Espírito ele é o próprio Deus. Se nós formos a ler o livro de Jó, vamos abrir aqui, Jó 33, sim, nos versos 4. Diz assim: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, aqui estamos a ver que o Espírito de Deus me fez. Então, se o Espírito Santo me fez, então eu levo em conta, tenho em mente que o Espírito Santo de Deus, ele é o quê? É o Criador. E se o Espírito Santo é Criador, então o Espírito Santo é Deus. E sendo ele Deus, a Bíblia diz que são 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. Assim como você também é 3 em 1. Como assim? Você tem corpo,
alma e espírito. Essas são três coisas que estão consigo ali. Ou seja, são três coisas que compõem o ser humano: corpo, alma e espírito. 3 em 1. Deus também é composto por 3 em 1, que é a trindade que nós encontramos: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. Então, aqui, Jó diz que o Espírito de Deus me fez. Se a Bíblia diz que o Espírito de Deus fez-nos, então dá-nos a entender que o Espírito Santo também ele é criador. E ele fez parte da criação do ser humano. Ele fez parte da criação de tudo. Também como não fazer parte da criação do ser humano? Porque o Espírito que nós temos é o Espírito Santo de Deus. O fôlego da vida que nós temos é um Espírito, um sopro de Deus. E se é um sopro e é um Espírito de Deus, temos a conclusão que é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos o Espírito Santo de quê? De Deus. Importa-nos que cada dia nós possamos nos aproximar mais dele, nos achegar. E esta é a lição que hoje nós estamos a aprender a respeito do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, porque ele participou na criação e ele é o Criador. Ele é quem nos fez. E a Bíblia diz que ele é todo poderoso. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Então, queridos, este foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal. E assim, vou terminar aqui, vou dizendo algo muito importante. Eu elaborei um estudo a respeito do Espírito Santo e eu dividi em lições. Então, hoje estudamos a primeira lição, que seria o Espírito Santo Deus, ou seja, o que é Espírito Santo. Então, aqui nós estudamos. Então, no próximo vídeo, eu irei falar acerca dos símbolos que representam o Espírito Santo na Bíblia. Então, não perca esse tema. Nós aqui temos 6 temas a respeito do Espírito Santo. Então, não perca. Ative já o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Comente e deixe sempre seus likes. Eu volto no próximo vídeo, se Deus permitir e se Deus assim quiser. Então, um beijo e fique com Deus.